Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo do canal. Faz tempo que eu não posto vídeo, faz tempo que eu não faço vídeo. A vida tá uma correria, gente. Desculpa, mas é final de semestre e não tenho muito o que fazer. Tô cheio de trabalho na faculdade pra fazer, então tá corrido, tá apertado. Mas vamos lá. Se Deus quiser, eu vou fazer esse vídeo hoje, tô fazendo. E se Deus quiser, eu posto mais um vídeo ainda. Se me der vontade, eu posto um vídeo ainda hoje. Vamos ver. Se der tempo, na verdade, né? Chega de enrolação. No vídeo de hoje a gente vai falar de um livro. É o primeiro de vários vídeos que eu vou fazer falando de obras literárias específicas. Ao contrário daquelas que eu trago o autor e falo do autor e das obras dele, nessa eu vou simplesmente falar de algumas obras que eu gosto de ler e que eu li, ou que eu não gosto de ler e que eu tive que ler. Enfim. No livro de hoje eu vou trazer uma obra. No vídeo de hoje eu vou falar de um livro que foi um dos primeiros clássicos que eu li quando eu cheguei na faculdade, porque comecei ano passado esse projeto de ler livros clássicos, porque eu me sentia meio fora da caixa, tipo, eu faço um curso de letras, eu tenho uma biblioteca enorme da faculdade à minha disposição, e eu não leio livros clássicos, eu não tinha o costume de ler obras clássicas. E eu pensei comigo, poxa, vou então, né, começar a ler. Hoje eu já li algumas, confesso que eu gostaria de ter lido mais, mas tá bom. E uma das primeiras obras que eu li, que eu gostei muito, que eu adorei, peguei por curiosidade. Mentira, eu peguei porque eu já tinha lido um texto desse autor, que é o Dia Ideal para Peixes e Bananas. Meu professor de literatura me passou. Eu acho que até posso fazer a leitura desse texto aqui em um vídeo, mais pra frente. E aí eu conheci o Salinger, né? O escritor J.D. Salinger. E ele é o escritor que escreveu o livro O Apanhador no Campo de Centeio, livro maravilhoso esse, que eu acho super divertido. O que conta então o livro O Apanhador no Campo de Centeio? É a história de um garoto, o Holden, ele tem uns 16, 17 anos por aí, ele é um adolescente, e ele estuda em um colégio interno, aqueles colégios que os garotos vão e moram lá naquele colégio, e fica até as férias quando voltam para casa. O Holden é um garoto problemático, ele já foi expulso de vários colégios e ele acabou de ser expulso desse colégio de novo. Só que assim, ele foi expulso, se eu não me engano a história... Não. Ele foi expulso, tipo, na sexta-feira e aí as aulas vão entrar de férias, tipo, na quarta-feira que vem. E como ele não quer voltar para casa na sexta-feira, ele quer voltar nas férias para fingir que tá tudo bem. Olha, pais, voltei do colégio. Ele pega o fim de semana, barra segunda e terça, pra andar por aí. Andar a esmos nas ruas, acho que de Nova York, se eu não me engano. Que é onde se passa a história. Então, o Holden é o personagem principal da história, ele é o nosso narrador. É muito legal, o que eu gostei muito desse livro... continuando a história, ele vai para Nova York e ele passa o fim de semana lá, refletindo e vendo várias coisas acontecendo, certo? O Holden é um garoto que ele tem na sua família a mãe, o pai, uma irmã, a Phoebe. Eu leio Phoebe, não sei se pronuncia assim, mas enfim. O áudio que vocês estão ouvindo atrás é da minha cachorra comendo, desculpa. Bom, ele tem uma irmã mais nova, a Phoebe, e ele tem um irmão mais velho que morreu. E ele tem outro irmão mais velho. Tem um que morreu e tem um que tá, acho que em Hollywood, se eu não me engano. E o Holden, ele é um garoto muito... O Salinger, quando ele criou o Holden, na minha opinião, é um dos melhores personagens que eu conheço. Ele é muito bem trabalhado. E ele realmente, o Salinger, escreve como se a gente estivesse lendo a obra escrita por um garoto de 15, 16 anos, sabe? Em todo momento em que ele começa lá na escola dele, aí ele vai cumprimentar alguns professores, se despedir de alguns colegas, e a todo momento o Holden, você tem acesso aos pensamentos dele, né? E é muito legal que ele pensa como um adolescente. Muito bacana. Tipo, não só palavreado, palavrão, as coisas que os adolescentes falam, mas também a sua insegurança, a sua incerteza, as suas teorias de conspiração, os seus planejamentos para o futuro. Ele faz uns planos de vida bem nada a ver, que a gente realmente faz quando a gente é adolescente, sabe?
uns questionamentos sobre a vida que quando a gente é adolescente realmente a gente para e pensa, nossa, mas por que que isso acontece? Por que que acontece isso? Um desses questionamentos, por exemplo, é para onde vão os patos do lago quando o lago congela, um lago que tem, acho que lá em Nova York, que ele gosta muito, né? E assim, durante esse fim de semana que o Holden fica em Nova York, ele vai em hotéis, ele vai para bares, ele conhece pessoas, ele encontra antigos amigos. E a todo momento ele fica refletindo sobre a vida, sobre o que está acontecendo. E uma das coisas que a gente pode falar a respeito dele, sobre os pensamentos do Holden, é que ele não gosta dos adultos. O Holden considera quase todos os adultos como sendo pessoas hipócritas, pessoas chatas, pessoas mentirosas. E o Holden, então, ele tem essa coisa de não querer se tornar um adulto, sabe? Ele é muito infantil em alguns momentos. E é meio que numa perspectiva, numa tentativa de manter a sua infância, né? E tanto dá para perceber isso, o nome do livro é Apanhador no Campo de Centeio, porque tem um momento quando ele encontra a irmãzinha dele, que a irmãzinha pergunta o que ele quer fazer da vida, do futuro. E ele conta que se ele pudesse, ele seria um garoto em um campo de centeio infestado de crianças, e ele ficaria lá segurando essas crianças que estão brincando, né? Nesse campo de centeio, porque ali perto tem um precipício. E aí ele seguraria as crianças para elas não caírem no precipício. E aí a ideia é que esse precipício é a idade adulta, né? Ou seja, ele impediria as crianças de se tornarem adultos, porque os adultos, na visão dele, são pessoas ruins. Quando a criança, o adolescente, passa dessa fase de jovem barra criança para adulto, ele se torna um ser sem graça, ele se torna um ser sério, um ser... como é que eu posso dizer? Influenciado pela ética, pela moral, pelos costumes da sociedade, né? Que vai trazendo isso a ele. Então o Holden tem essa visão, e tanto é que no final ele meio que briga com a irmã dele, porque a irmã dele tá amadurecendo, né? Ela tá, como todas as pessoas, a gente cresce e a irmã dele vai crescendo e ele percebe que tipo, a irmã dele uma hora vai chegar nessa fase de jovem barra adulto, né? Que ele tanto evita para ele mesmo e para os outros. Então assim, o livro é muito bom, é muito divertido, é engraçado, é uma leitura rápida, não é uma leitura difícil, apesar de ele ser um livro relativamente antigo. Acho que ele foi escrito em 1980. Eu li ele traduzido, não li ele a versão em inglês. E é um livro que... Eu sei que muitas pessoas usam livros em sala de aula. E se eu for eu vou ser professor, né? Pretendo ser professor. Se um dia eu precisar trabalhar algum livro em sala de aula com o ensino médio, eu gostaria muito de trabalhar esse livro, porque reflete muito o pensamento do adolescente, sabe? E o ensino médio é quando a gente está nesse período de incerteza, de dúvida, de reflexões sobre nós mesmos, sobre o mundo ao nosso redor, as coisas ao nosso redor, sobre o mundo, sabe? E ele é um livro bom, é um livro que você manda as pessoas lerem, os jovens ler, muito provavelmente eles vão gostar de ler, ou eles vão se interessar, né? E eu recomendo, se você for um professor ou se você vai ser um professor, sabe? Eu acho que é muito chato quando a gente se depara com uma classe que não está acostumada a ler, né? Não tem o hábito de leitura. E quando chega no ensino médio, eles precisam ler uma penca de livros para vestibulares, livros que não são feitos para adolescentes, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, como Dom Casmurro, Memórias de Milícia, Iracema, né? Livros que não foram escritos para serem lidos por um adolescente, mas que eles precisam ler porque os vestibulares cobram, pelo menos na minha época eram esses livros que estavam sendo cobrados, eu acho que ainda são, né, nessa área. E é claro que o jovem não vai ler, ele não vai sentir motivação para ler uma obra desse tipo, porque ele não está acostumado. E esses livros também não foram feitos para ser lidos por esse público. Então, assim, é necessário uma preparação do jovem, né, para que ele chegue para que quando ele chegue no ensino médio, né, nesse período de leitura obrigatória, ele já tenha o hábito de leitura e já esteja familiarizado, pelo menos um pouquinho, com obras literárias. Então eu acho que é muito válido trabalhar o Apanhador do Campo de Centeio, tanto pela sua linguagem fácil, pelo seu público-alvo, que é o jovem,
por se tratar de uma obra relativamente recente também. Não é de difícil acesso, é de fácil acesso. E é isso, pessoal. Esse é o vídeo que eu fiz hoje falando do apanhador no campo de centeio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não leram, leiam, porque ele é muito legal, ele é muito divertido, vale a pena. Não é à toa que é um clássico, né? E a gente fica por aqui.